O problema de deslizamentos nas regiões metropolitanas no Brasil parece não ter fim. Além das chuvas responsáveis por acelerar o processo, as construções irregulares tornam a situação ainda mais grave. A população cobra mais ação do poder público para que sejam evitados prejuízos e mais mortes, como tantas que temos visto nos últimos meses. Quando o céu dá sinal de chuva, o pavor se espalha na favela. Dá medo que a enxurrada assim, desce e vai levando tudo, né? Mas o pior é a garoa fina que vai só encharcando, vai entrar e a terra vai só descendo, né? Eliezer era vizinho das 4 crianças que morreram soterradas no início de dezembro, depois que a encosta deslizou. Na época, a Defesa Civil transferiu as famílias em perigo para a quadra da escola do bairro. 10 dias depois, todas estavam de volta ao morro. Maricilde era avó de 2 das crianças que morreram. Quando eu cheguei, já tinha caído o barranco ali e gente correndo já com enxada para desenterrar as crianças. Foi um desespero. A casa dela e de outras 5 famílias foram demolidas. Hoje, morando de favor no barraco de um vizinho, já pensa em reerguer a moradia no pé da encosta, no mesmo lugar onde as netas morreram. Eu não tenho condições de pagar aluguel. Se eu tivesse dinheiro, eu não tinha vindo para esse lugar. Tragédias que se repetem, como as chuvas da estação, em lugares sempre muito parecidos, onde o esgoto escorre a céu aberto, as moradias precárias se espremem em declive e o lixo amontoado pesa sobre o terreno instável. É o retrato do perigo. Segundo as contas do Ministério das Cidades, pelo menos 100 de municípios brasileiros têm áreas de alto risco de deslizamento. Só na cidade de São Paulo, o último mapeamento feito em 2003 mostrava que 200 mil pessoas viviam desse jeito. 7 anos depois, a previsão é de um número muito maior. Dados parciais do novo mapa falam em 500 áreas de risco na cidade de São Paulo. Em 4 anos, 3.500 famílias foram removidas de casas em encostas e na margem de córregos. Cada uma ganhou R$5.000 da prefeitura para abandonar o barraco. Medida criticada porque só transfere o problema, já que as famílias pobres acabam empurradas para outros lugares ainda mais perigosos. O geólogo da Universidade de São Paulo diz que o plano preventivo, adotado por algumas cidades, tem evitado tragédias. Paulo Bogiani mostra um pluviômetro caseiro, feito de garrafa PET, usado por agentes da Defesa Civil para ensinar a comunidade a vigiar a chuva. Ele consiste em monitorar a chuva durante os 3 dias, e se em 3 dias a chuva chegar a 50 milímetros, você entra num estado de atenção. Ou seja, já promove que a comunidade comece a olhar alguns sinais de que possa ocorrer o escorregamento. Se em 3 dias chover 100 milímetros, é para praticamente evacuar aquelas áreas de risco. O risco depende da chuva. Não dá para prever o volume que vai cair, mas é possível antecipar o socorro monitorando o terreno. São trincas no solo, a água vertendo pelo solo. Até uma das sobreviventes da pousada Sancai comentou que alguns dias antes surgiu um riachinho na base do morro. Aquilo já era um sinal de que o solo já estava extremamente encharcado e poderia escorregar, como acabou acontecendo. Falta controle sobre o uso do solo, obrigação das prefeituras, diz a arquiteta e urbanista Hermínia Maricato. Nós estamos com uma parte das nossas cidades construída de forma completamente espontânea e sem conhecimento técnico, sem recursos e sem verificação da legislação existente.